vez eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Quero deixar aqui um texto para a meditação de cada um de vocês, que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 47. Marcos 10, 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir Jesus estrada afora. Meus amados e amigos irmãos em Cristo Jesus, quero trazer o tema A Esperança. Existe esperança para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui dentro deste texto, ao qual lemos neste dia, 4 pontos importantes para a glória do nome do Senhor. Primeiro ponto que nós vemos que este cego teve foi um propósito. Este cego ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava por ali. E ele, ouvindo que Jesus, o Nazareno, estava por ali, ele teve um propósito no seu coração de clamar a ele e de clamar em alta voz. Este é um propósito importante ao qual nós temos que ter. O propósito de nos dirigirmos a Jesus. O propósito de nós buscarmos a cura, a face, buscarmos o que for necessário para nós na pessoa de Jesus. E este cego, apesar de não ter uma visão humana, ele tinha uma visão aberta espiritualmente falando. Este cego, apesar dele não ter, ou ser até mesmo criticado pela população, zombado pela população, este cego, apesar dele estar assentado à beira do caminho, ele ainda não estava no caminho, ele estava sentado à beira do caminho devido à sua deficiência. Este homem, vendo que Jesus passava por ali, ele teve esse propósito de clamar a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais alto ele clamava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Devido à sua deficiência, ele estava à beira do caminho. E talvez você se encontra à beira do caminho. Você não está no caminho que é Jesus. Você não está no propósito, na direção que é Jesus. Ou no propósito que Deus tem para a sua vida. Assim era esse homem cego. Ele estava sem direção devido à sua cegueira, devido a não conseguir enxergar os benefícios, as bênçãos, de enxergar o valor devido do Evangelho, da sua palavra. Talvez você se encontre nessa condição, não tenha a visão necessária de compreensão para entender o devido valor de servir a Jesus, ouvindo e atendendo e escutando as suas palavras. Talvez você, devido à sua cegueira espiritual, você não entende ainda que você deve andar no caminho e não na beira do caminho. Mas este homem, mesmo cego, mesmo deficiente,
mesmo assentado à beira do caminho, este homem ouviu Jesus, ouviu dizer as histórias de Jesus, as palavras de Jesus chegaram, os contos de Jesus, né? As manifestações das obras de Jesus chegaram aos seus ouvidos. E ele deu crédito, ele passou a ouvir e a entender e a valorizar o poder existente na pessoa de Jesus. E então, quando ele viu que Jesus ia passar por ali aonde ele estava, ele gritava cada vez mais alto, tendo a esperança em seu coração de receber de Jesus algo para que ele fosse, às vezes, receber a cura. Ele talvez esperava de Jesus receber o benefício de crescer, né? De ouvir pelo menos Jesus falar com ele, né? Mas aquele homem, ele não tinha somente um propósito. Ele teve a coragem que muitos não tiveram. Muitos deficientes daquela época, talvez companheiros dele ali, também estavam ali na beira do caminho, só se lamentando, só questionando da vida, só enxergando os problemas, as dificuldades. Mas aquele homem, mesmo cego, com os olhos espirituais, ele enxergava a esperança, ele enxergava possibilidade, ele enxergava que um dia ele poderia alcançar ainda a sua vitória. Mesmo você na beira do caminho, você precisa ter esta visão espiritual e também enxergar aquilo que o Senhor tem para você. Louvado seja o seu santo nome. Foi assim que aconteceu com aquele jovem. Tinha propósito, mas teve coragem. Enquanto muitos o repreendiam, diz a palavra do Senhor, ele, louvado seja o nome santo do Senhor, cada vez mais ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele clamou por socorro e clamou para a pessoa certa. Ele tinha uma necessidade e ele não pediu a outras pessoas que resolvessem a sua necessidade. Talvez até tenha pedido que resolvessem a sua cegueira, mas as outras pessoas a qual ele pode ter buscado por socorro não conseguiram atender ou suprir as suas necessidades e dificuldades. Mas ele então, vendo e ouvindo e entendendo que Jesus é poderoso para salvar, curar e libertar, ele então não queria perder a chance que ele tinha, a oportunidade que ele tinha, e gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, não passe por aqui sem ter misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus, irmãos, ouvindo as suas orações, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua súplica, ouvindo o seu propósito, ouvindo a sua coragem, Jesus então para ajudar aquele cego. E é assim que Jesus trabalha. É desta forma que ele trabalha. Quando você clama, ele te ouve. Quando você clama com necessidade, mas também com pureza de coração, mostrando a sua confiança nele, ele para te ouvir. E Jesus está parando para te ouvir neste dia, mediante o tamanho dos seus problemas, ou do tamanho das suas dificuldades, ou mediante aquilo que você está enfrentando. Ele está pronto a te socorrer, a te ajudar, a te acolher, assim como ele fez com este cego. Este homem teve propósito, este homem teve coragem, e este homem teve iniciativa. Esse homem teve iniciativa. Quando disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, esse homem lançou sobre si a sua capa, levantou-se de um salto só. Imediatamente,
e foi ter com Jesus. Você precisa ter essa iniciativa de ir ter com Jesus, porque talvez você já teve diversas iniciativas de buscar a sua solução em outras pessoas, iniciativa de buscar a sua cura na medicina, iniciativa de buscar o seu resultado, o seu propósito. Talvez você teve diversas iniciativas nessa vida, no decorrer da sua vida, mas talvez você não teve a iniciativa principal, a iniciativa de buscar, como este cego fez, de buscar imediatamente, lançando sobre si a sua capa, ele foi ter com Jesus. E você precisa ter com Jesus. Precisa buscar Jesus em oração, em clamor, em súplica, buscar a sua face, buscar o seu entendimento na sua palavra, nas suas escrituras. Que talvez até então você não teve essa coragem, esse propósito e essa iniciativa de ir até Jesus. Mas hoje o Senhor está dando a você esta oportunidade. A oportunidade de reconhecer a grandeza do Senhor, a oportunidade de reconhecer que Ele tudo pode e tudo faz para aquele que nele crê. A oportunidade de saber que Ele trabalha para aquele que nele espera. Hoje você está tendo a oportunidade de compreender que Ele é rico em glória e Ele tem o poder de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, aquele homem passou por esses passos e agora ele teve algo ainda mais fundamental, mesmo na cegueira carnal, mas ele tinha uma visão espiritual que lhe trouxe o principal, a fé. Este homem tinha fé. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E aquele homem imediatamente ele disse: Senhor, que eu torne a enxergar. Talvez você perdeu a visão, já teve uma visão, já enxergou bênçãos, já teve alegria, já teve satisfação, já teve felicidade, né? Talvez você já teve uma visão de negócio, uma visão de propósito, uma visão de coragem, uma visão de iniciativa. Talvez você já até teve fé. Mas por algum motivo ou circunstância você perdeu tudo isso. Mas Jesus está lhe perguntando neste dia: o que queres que eu te faça? E talvez a sua resposta é a mesma deste cego: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus, no dia de hoje, Ele quer dizer para você, como Ele disse para aquele cego: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e ele passou a seguir Jesus estrada fora. Então, devido à sua cegueira espiritual, hoje você está tendo a oportunidade, vendo e ouvindo o que Jesus pode fazer por você. A sua fé talvez acrescentou aqui, através desses versículos, você adquiriu mais fé, mais compreensão, e mediante a sua fé, Jesus está dizendo para você que a sua fé, ela te salvou, e mediante esta palavra de Jesus, agora você está tornando a ter ânimo, tornando a ter coragem, a ver novas possibilidades, a ver chances de vitória, e nesta tarde do dia de hoje, você agora está sendo transformado, tendo uma nova visão, assim como aquele jovem teve, você está tendo uma nova visão, porque o Senhor abriu os seus olhos para a glória do nome do Senhor. Foi assim que aconteceu com ele. E depois que ele recebeu a bênção, imediatamente
foi na hora. Ele passou a seguir a Jesus estrada fora. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar, que Ele vai te direcionar e que você, a partir de hoje, também vai seguir a Jesus estrada afora, caminho afora. Você vai, a partir de hoje, servir a Jesus, porque Ele abriu os seus olhos, Ele deu uma nova visão, uma nova perspectiva de vida. Ele te deu aqui, assim como Ele deu a este homem, uma nova visão. Ele estava dando a este homem uma nova perspectiva de vida. A alegria voltou na vida dele. A esperança voltou na vida dele. Através do propósito, através da coragem, da iniciativa e fé, as coisas voltaram a se realizar na vida deste homem. Este homem, tendo a visão, passou a ser próspero, porque voltou a trabalhar, deixou de mendigar. Esse homem, através da visão, ele passou a ter condições de observar novos horizontes, novas possibilidades, coisas que um cego não enxerga, que uma pessoa natural, sem visão, ela não entende, ela não compreende. Mas quando seus olhos foram abertos, veio sobre ele a compreensão maior dos fatos, da realidade das coisas. E é assim que está acontecendo contigo neste dia, para a glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe e lhe garanta a vitória em o nome de Jesus.